E eu quero começar esta palavra com uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que pode ecoar dentro do teu coração, mas é necessária que você ouça, que você reflita, que você deixe o Espírito Santo do Senhor cutucar a tua vida, incomodar a tua vida se necessário. Mas, se você achar-se em paz com o Senhor, glorifique o Criador. E a pergunta é: você é salvo de verdade? Você é salvo de verdade? Eu não vou pedir para que ninguém levante as mãos, para não constranger aqueles que não se acharam salvos. Amém? Mas a pergunta é: você é salvo de verdade? Nós somos salvos de verdade? E essa pergunta tem um peso muito grande, ela é muito profunda. E nós precisamos analisá-la com muito carinho, com muito zelo, porque desta resposta, depende a nossa vida eterna. A vida eterna não é fantasia. A vida eterna não é qualquer coisa que você pode concluir que seja. A vida eterna é real. E ela tem apenas 2 destinos. E o Senhor traçou apenas 2 destinos. No decorrer dessa palavra, medite. Amém? Pense. Você é salvo de verdade? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23. Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23. Será projetado em nossa tela para que vocês possam acompanhar na mesma versão que eu lerei. Ouça só o que diz a palavra. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos esse texto inicial. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz a palavra de Deus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, é Cristo falando, irmãos, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra poderosa de discernimento, Senhor, que faz-nos refletir a respeito da necessidade de servi-lo verdadeiramente, intensamente, de estarmos diante do teu altar. Senhor, usa teu servo, fala a estes corações hoje, para que nós possamos sair daqui com uma convicção, Senhor, a convicção que somos salvos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amados? Os irmãos podem assentar-se. Infelizmente, existe uma confusão muito grande. Há uma confusão muito grande e muitos acham que o fato de falar em nome de Deus, o fato de profetizar, de expulsar demônios, de fazer, quem sabe, até milagres, os fazem servos do Senhor, os fazem discípulos de Deus. E nós temos visto que muitos nesses últimos tempos participam da igreja, são pregadores, oram, faz coisas magníficas, cantam, louvam, enfim. Mas é preciso refletirmos para vermos se de fato há salvação, se há convicção de salvação. Porque o Senhor Cristo, o Senhor Jesus diz de forma clara que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isto é para você pensar, meu irmão. Isso é para você refletir. A palavra de Deus não é jogada de forma aleatória, de forma solta. O Senhor, quando fala, tem sempre um propósito e nós precisamos olhar o propósito da palavra. Será que de fato você está vivendo a verdade de Cristo? Aí você pode até olhar para aquilo que você faz e falar, não, eu sou de Jesus, olha aí, Deus me usando, Deus me usando, Deus me usando. Irmãos, o diabo usa com poder, com autoridade também. Tanto é que Jesus fala, pessoas que expulsaram demônios, fizeram milagres e etc.
Chegaram, e hão de chegar diante do Senhor. E ele há de falar: não vos conheço, não vos conheço. É preciso estarmos atentos para essa verdade. E se a trombeta do Senhor soasse agora? Já pensou? Aquele som magnífico que há de estrondar todo o universo. Será que você subiria com Cristo Jesus? Assim será a volta de Cristo. E se porventura hoje seja teu último dia sobre a face da terra, quem sabe o Senhor está pedindo a tua vida, será que você estará na glória com o Senhor? Será que você há de encontrar-se com Deus e Ele há de falar: seja bem-vindo, bendito? É para você pensar, é para você refletir. Oh, glórias! Amados, a evidência de salvação não está na palavra. Não te enganes, não está nas tuas ações miraculosas, extraordinárias, mas numa vida transformada, que mostra no dia a dia a presença de Deus, que onde quer que você vá, possam reconhecer Cristo Jesus na tua existência. E nessa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para esta verdade. Será que somos salvos de verdade? Será que você é salvo de verdade? Será que a tua vida passou por uma transformação intensa? Eu quero chamá-los ainda para que vocês vejam a vida de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9. O salvo de verdade, ele é diferente. Se você é igual a todos, está faltando salvação na tua vida. O salvo de verdade tem uma vida diferente, ele vive diferente, ele tem como prazer honrar e glorificar o Senhor, ele vive para exaltar o Todo-Poderoso e as pessoas olham para ele e o reconhecem como servo de Deus, como servo do Senhor. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, leiam. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Oh, glórias! Essa palavra refere-se a Sunamita. Sunamita era uma mulher que morava em Sunem, eis o porquê Sunamita. Era uma mulher rica, um casal rico, porém já idosos e não tinha filhos. No entanto, ela via o Eliseu passando em Sunem. Ela olhava para Eliseu e via alguém diferente. Ela conseguia ver que Eliseu era um santo homem de Deus. Era um homem segundo o coração do Senhor. Infelizmente, amados, hoje nós olhamos para muitos crentes e nos envergonhamos porque são enrolados, cheios de nó pelas costas, são mentirosos, estão envolvidos na política até a orelha, mas no dia de domingo são santos dentro da igreja, falta descer fogo dos céus, mas no dia a dia não tem uma vida com Jesus, não são diferentes do mundo, e você não pode ser assim. Nós precisamos olhar para Eliseu. Ele era diferente. A Sunamita viu aquele homem como diferente. É o Espírito Santo que nos transforma. Nós somos transformados de dentro para fora. A partir do momento que o Espírito Santo adentra o nosso coração, você será uma nova pessoa, porque há de sair de você, você há de deixar jorrar da tua vida a presença de Deus, no teu local de trabalho, no convívio com os amigos, na sociedade, onde quer que você esteja, escondido em qualquer lugar, mas se alguém te encontrar, você há de mostrar-se como servo de Deus, porque o servo do Senhor não é usuário de capas, mas é a sua própria pele que mostra que ele é de Cristo Jesus. E esta é a verdade. E nós precisamos ver dessa forma. Nós vemos, amados, que aquele casal lá de Sunem, a Sunamita e seu esposo, foram impactados pela presença de Deus na vida de Eliseu. E ela fez um quarto para o profeta. Vamos fazer um quarto para quando ele passar por aqui, ele possa descansar. E um dia estava Eliseu naquele lugar e perguntou: essa mulher não tem filhos? Chame-a. Olha, dentro de 1 ano você terá um filho. Oh, glórias! O filho nasceu, passou algum tempo, o filho morreu. Ela mandou emissários até Eliseu. Eliseu, o filho que você me desse morreu. Olha, Eliseu. Aliás, ela foi até Eliseu. Eliseu veio e houve a ressurreição, porque ali estava a presença do Todo-Poderoso.
É assim, amados, que nós precisamos viver de forma diferente. Se você se diz crente, mas não é diferente, se você é igual àqueles que vivem na iniquidade, dentro do sistema pecaminoso desse mundo, falta-lhe ser diferente, falta-lhe ser a salvação. Eis aí, amados, um primeiro sinal. Aqueles que são salvos, com certeza, eles mostram, deles emanam a presença do Senhor. Eles são tipo uma Bíblia aberta, que as pessoas não leem as coisas vazias desse mundo, mas leem a presença de Cristo Jesus. Amém? Oh, glórias! Seja diferente. Povo de Deus, seja diferente. 2. O salvo de verdade ama o próximo. O salvo de verdade ama o próximo. Essa história de amar o próximo não é tão fácil quanto parece. É um negócio complicado pra caramba. Misericórdia. Isso significa que você precisa amar o teu inimigo, aqueles que te fazem mal. Você, olhando para esse quadro político do nosso país, você precisa amar aqueles que você acha que não são dignos de amor, mas precisa amá-los. Você não pode desejar a morte deles. Você que é crente, não pode desejar a morte daqueles que governam a nossa nação, mesmo nesses tempos tão sombrios, tão difíceis. Mas é necessário que nós os amemos e oremos por ele. João capítulo 13, versículo 35, essas palavras é do Messias. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? O amor ao próximo, irmãos, é uma marca que a salvação é verdadeira na tua vida. Se porventura você cultiva inimizades, se porventura você odeia os políticos, odeia alguém, se você fala assim, fulano tal devia morrer, que morra, oh Senhor, mate esse camarada. Se você está desejando o mal ao teu próximo, seja o teu próximo, não o teu próximo, mas se você deseja o mal a alguém, é porque fica evidenciado que você não ama. E Jesus ensina-nos a amar o próximo. E ele vai muito além. Ele amou os seus algozes. Jesus amou até o último momento. Jesus amou. Amém, queridos? Eis aí uma evidência marcante da salvação. Amor ao próximo. Mas por que nós amamos ao próximo? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Oh, glórias! Se você diz, se você canta por aí aquelas musiquinhas cheias de amor, amor, amo o Senhor, amo isso, aquilo outro, mas se você não vive esse amor na prática, você é mentiroso, você é hipócrita, você não é salvo. Oh, pastor Elias, que palavra dura, não é? É realmente muito dura. Muito dura. É muito dura, amados. Mas aqueles que são salvos, perdoa, eles abençoam, eles libertam o seu coração do ódio, da mágoa, do rancor. Amém? Aqueles que são salvos não são inimigos de ninguém. Ele pode até ter inimigos. Você não pode dominar terceiros, mas você não pode cultivar inimizade com ninguém. Se porventura você cultiva, falta-lhe Jesus no coração. E dentro das igrejas, há muitas igrejas que o pastor é inimigo do irmãozinho. O irmãozinho senta na última cadeira porque não quer sentar perto do pastor e vice-versa. Há irmãos que sentam naquele lado e outros aqui, porque são inimigos, não querem se trombar, não querem se bater de frente. Dentro da igreja, não vão para o céu. E não é julgamento, é a palavra do Senhor que atesta. Amados, a palavra do Senhor é mais séria do que parece e nós não podemos menosprezar a palavra do Eterno. Portanto, o salvo de verdade, ele é diferente. Não é o efeito manada, ele não está no efeito manada. Efeito manada é aquele negócio de todo mundo seguir na mesma direção, seguir no mesmo ritmo, na mesma batidão. Não é efeito manada. Nada mudou desde Cristo Jesus. Não mudou. O salvo de verdade ama o próximo. E no nosso tópico 3, o salvo de verdade conhece a Deus. Oh, glórias!
O salvo de verdade, esse conhece a Deus. João capítulo 10, versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? Você já leu esse texto? Claro, com certeza. Você já entendeu esse texto? Às vezes não. É preciso entender a palavra de Deus. É preciso, amados. O Senhor Jesus mostra, irmãos, que o fato de sermos religiosos, frequentarmos a Missão Vivos ou qualquer outra igreja desse Brasil, desse mundo afora, não nos faz salvos. Não nos faz. A igreja Missão Vivos não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. Não é o mediador ou a mediadora. A Missão Vivos é um local no qual nós estamos congregados para adorar aquele que é o caminho, a verdade, a vida e o único mediador. E esta é a verdade. E nós temos visto que as pessoas confundem esta verdade, confundem essa realidade e acham que, pelo fato de serem membros, frequentarem uma igreja, de dizimarem e ofertarem, fazer uma campanha, ter uma arca da aliança na sua casa, qualquer outra bugiganga religiosa dos últimos tempos, é o suficiente para que sejam lembrados pelo Senhor. Não é, irmãos. O que é suficiente é um coração rendido aos pés de Cristo Jesus. Um coração que ouve a voz do Senhor, um coração que ouve a voz do Todo-Poderoso. Um coração contrito, quebrantado, rendido aos pés do Todo-Poderoso. Um coração que conhece a Deus e que paga o preço para servir o Senhor Jesus Cristo. Você já notou que pagar um preço para servir a Jesus está fora de moda? Está fora de moda, gente. Hoje as pessoas não querem pagar o preço para servir a Jesus. Eu fico olhando os irmãos de Mucuricita, bom irmão Cosme, que andam 20 quilômetros aproximadamente para cultuar o nome santo de Deus. Tem o preço financeiro, o preço de tempo e outros preços mais. Mas fazem isto porque amam o Senhor. Em contrapartida, temos visto que muitos que moram dentro da igreja, sobre a igreja, do lado da igreja, no bairro vizinho, não têm disposição para congregados adorar o Criador. Se não pagar preço, não entra no reino dos céus. O Senhor exige algo chamado renúncia. E só quem renuncia é aquele que conhece ao Senhor. Se não houver conhecimento de Deus, não há renúncia, não há renúncia. E Cristo fala-nos de forma clara, irmãos, de forma muito clara. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Mais uma vez, você é salvo de verdade? Você é salvo de verdade? Se tu és salvo de verdade, você conhece de verdade o Senhor. Mas se você está numa terra nebulosa, cheia de neblina, e você não consegue ver com claridade quem é Deus na tua vida, se você não consegue reconhecer a voz do Senhor, se você não consegue reconhecer Deus, isso significa que não há salvação na tua vida. Pastor, para de me julgar. Eu não estou te julgando. Para de jogar indiretas para mim. Eu nem sei o que é que se passa no teu coração e nem quero saber, só que aquele que sonda os corações é Deus. A palavra diz que ele esquadrinha o coração. Amém? Oh, glórias! Eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. Aqueles que conhecem a Deus, com certeza têm prazer no Todo-Poderoso. Estes possuem uma vida de oração, amados, de intimidade, de relacionamento com Deus, uma vida próxima ao Todo-Poderoso. O seu prazer está na lei do Senhor e nesta lei ele medita de dia e de noite. Isso significa que tudo que é do Senhor lhe é prazeroso. Aqueles que conhecem ao Senhor, estes têm prazer naquilo que é de Deus. E coloca
o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Acima do trabalho, da família, da própria vida, dos sonhos, dos objetivos e outras tantas coisas. É Deus em primeiro lugar. Amém? 4. O salvo de verdade anda em sinceridade e justiça. Leia Salmo 15, versículos 1 e 2. Eis a afirmativa de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, na tua igreja, no teu templo? Quem há de morar no seu santo monte, na sua presença? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Amém? Você já refletiu sobre essas palavras de Davi? Veja, irmãos, a palavra de Deus é completa e é profunda e é o suficiente para uma mudança radical na nossa vida. Olha só, primeiro Davi pergunta: quem, Senhor, habitará no seu templo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará diante de ti? Quem, Senhor? E a resposta é uma pergunta retórica, ele mesmo responde dizendo: o que vive com integridade. Mas o que é viver com integridade? Às vezes nós olhamos algumas palavras, lemos algumas palavras na Bíblia e nós não entendemos o significado e nem vamos pesquisar para saber qual é o significado. Mas a afirmativa de Davi é: o que vive uma vida correta. O que vive uma vida correta. Uma vida correta, primeiro, diante do Senhor, segundo, diante da sociedade. Aquele que tem Cristo Jesus, habita na presença do Todo-Poderoso. Ele é o melhor funcionário da empresa, ele é o melhor cidadão da cidade, ele é o melhor em tudo quanto faz, porque o seu prazer está em agradar o Todo-Poderoso. E é impossível você ser salvo e não possuir uma vida correta. Se a tua vida é assim, tortuosa, leves curvas, suaves curvas, está faltando Jesus na tua vida. Está faltando Jesus. É para pensar, tem peso de vida eterna. Peso de vida eterna. E Davi continua dizendo: e pratica a justiça. E pratica a justiça. Isso significa que aquele que habita no tabernáculo faz o que é certo. E o que é certo é agradar ao Senhor, é satisfazer Deus, é honrar o Criador acima de todas as coisas. Fazer o certo é agir de uma forma que as pessoas possam olhar para o teu testemunho e reconhecer em você Jesus Cristo. Eu sou da Igreja Missão Vivos, estou da Igreja Batista, Assembleia, eu sou da igreja tal, outra mais. Isto não é sinal de salvação. É sinal de membrazia. Se porventura você vive de forma correta, necessário é que você congregue e esteja congregado, porque esse é o mandamento do Senhor. Mas o fato de você estar numa igreja não te faz servo de Deus. Entenda essa verdade. Amém? Ainda diz Davi: fala a verdade. Falar a verdade é ser sincero e verdadeiro em todas as esferas da vida. Em todas as esferas. Da sua boca, só águas doces, não jorra água amarga. Não é uma fonte dupla. Não, de forma alguma. O seu agir é sincero diante do Todo-Poderoso. É uma pessoa na qual você pode colocar ouro em pó. E quando pedir o ouro em pó, ele estará ali na sua totalidade. É uma pessoa confiável, é uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que é honesta. O salvo, ele é honesto, ele é justo, ele é verdadeiro, mesmo que isso lhe custe, quem sabe, o teu bem-estar, custe, quem sabe, a tua saúde, a tua família, o teu carro, a tua casa. Nada pode pagar o preço, nada. Você precisa viver em honestidade, em justiça, em verdade, seja qual for o preço a ser pago. Só os salvos entendem isso.
só os salvos. Amém? E se você não entendeu, será que você é salvo? E aqueles que são verdadeiramente salvos, que vivem em sinceridade e em justiça, o testemunho destes fora da igreja é o mesmo que dentro da igreja. Ele precisa andar pelas ruas como se estivesse dentro da igreja. As pessoas têm uma certa reverência. Às vezes eu fico observando que as pessoas entram na igreja, se ela está de boné, ela tira o boné, se ela está agindo de uma forma, ela age de outra forma. Sim, a reverência. Mas essa reverência, apenas aqui dentro, isso é hipocrisia. Porque o Deus que te vê aqui é o mesmo que te vê ali na esquina. É o mesmo que te vê nas quatro paredes da tua casa. É o mesmo que te vê no teu comércio. É o mesmo Deus, ou seja, a vida de reverência, ela é contínua, sempre, sempre. E desta forma, com certeza teremos um testemunho em que as pessoas vão de olhar e verão Cristo Jesus na nossa existência. São aqueles que compram e pagam, não dá calote em ninguém, honra compromissos. São aquelas pessoas que são fiéis, que têm um bom testemunho daqueles que o conhecem. Coloca isso na tua cabeça. Se não for dessa forma, falta-lhe salvação. Nosso quinto ponto. O salvo de verdade nasceu de novo. Mas vamos relembrar os anteriores, os pontos anteriores. O primeiro, o salvo de verdade, ele é diferente. As pessoas o reconhecem como servos do Senhor. 2, ele ama o próximo. O seu coração não é marcado pela inimizade ao próximo. 3, o salvo de verdade conhece a Deus e tem prazer naquilo que é de Deus. Em cultuar, glorificar, em orar, em ler a palavra, em louvar, em adorar, vai por aí. Tudo relacionado a Deus é prazeroso para esta pessoa. 4, o salvo de verdade, ele anda em sinceridade e justiça, tem uma vida correta, ele faz o que é certo, ele é sincero, ele é verdadeiro. As pessoas olham para ele e conseguem enxergar como uma pessoa digna. Amém? E o nosso quinto ponto, o salvo de verdade nasceu de novo. O salvo de verdade nasceu de novo. Ouça só, João capítulo 3, versículo 3. Nesse texto, irmãos, Cristo Jesus responde a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um religioso daquela época. A Bíblia diz que ele era um fariseu. Os fariseus eram aqueles que guardavam a lei, que zelavam pela lei, que tinham cuidado pela lei, faziam parte do sinédrio, enfim, eram pessoas numa classe elevada religiosamente falando. E um dia, Nicodemos consulta Jesus e questiona dizendo: quem é que pode ser salvo? E Cristo responde, João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Mais uma vez. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O interessante, amados, é que Nicodemos tinha todos os requisitos para ser o nascido de novo. Ele tinha todos os requisitos. Ele era religioso, sacerdote, extremamente religioso, ele fazia parte do grupo dos fariseus, e isso era algo muito elevado naquela época. Mas quando questiona Jesus a respeito da salvação, Cristo fala para ele: é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. O Nicodemos não entendeu muito bem a resposta de Cristo. Mas, Senhor, como é que alguém já velho pode voltar ao ventre de uma mulher? Como? Nicodemos não entendeu a salvação. Hoje, amados, muitos não entendem a salvação. Hoje, infelizmente, muitos não compreendem a salvação, não vivem a salvação, não querem compreender a salvação, não querem ser salvos, porque não querem nascer de novo, não querem deixar as velhas práticas, os velhos costumes, não querem deixar os princípios religiosos que, infelizmente, nesses últimos tempos, muitos desses princípios são diabólicos. Meu Deus do céu! Cristo disse um dia: são poucos.
E de fato, irmãos, são poucos. Quando você vê dentro de uma igreja uma doutrina que tem força de palavra, uma doutrina que, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas quando você olha na palavra, você não encontra um suporte para afirmar, não, realmente essa doutrina é real, é verdadeira, mas a igreja entende como real, como verdadeira, ela está distorcendo a palavra de Deus, são meros religiosos pregando aquilo que não existem, colocando fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e muitos vestem as doutrinas, mas esquecem de vestir o Espírito Santo de Deus. São apenas religiosos, tal qual Nicodemos, não conhece o Cristo de verdade, o Cristo que exige a morte do velho homem, a morte do homem pecador, para que nasça, eis o novo nascimento, para que nasça o homem segundo o Espírito Santo do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. E se não for assim, irmãos, não há salvação. Nós precisamos nascer de novo, e isto com urgência. E quando nós somos nascidos em Cristo Jesus, novas criaturas, nós vamos viver em novidade de vida. Você vive em novidade de vida? Será que lá na rua, no meio da sociedade, onde você está, onde você convive, será que as pessoas podem olhar para você e falar, este camarada é cheio do Espírito Santo de Deus? Não porque você dá um glória e um aleluia, mas porque os teus atos e as tuas ações são corretas, são agradáveis aos olhos do Todo-Poderoso, as tuas atitudes mostram Cristo Jesus, as tuas atitudes são além das palavras. Além das palavras. Será que as tuas motivações é de servir a Jesus de fato? Será que aquilo que procuram na igreja é o Deus da bênção ou a bênção do Deus? Infelizmente, essa é uma triste realidade nesses últimos tempos, em que as pessoas estão dentro das igrejas, em busca daquilo que o abençoador pode dar, mas não querem saber do abençoador, querem apenas as bênçãos do abençoador, e os falsos profetas dos últimos tempos que estão profetizados na palavra do Senhor, e até Cristo fala deles, estão aí para oferecer aquilo que eles querem, em total desacordo com a verdade da palavra de Deus. Amém? Fique atento a isso. Deixa-me dar um exemplo para você. Talvez você esteja no caminho errado. Talvez você não tenha nascido de novo ainda. Você comprou a Arca da Aliança lá na igreja? Levou para sua casa? E Jeremias 3,16 que diz, não fareis outra, não fareis outra. E aí? Você comprou o talite e vai para a igreja com o talite? O que é talite? Aquela toalhinha que judeu gosta de jogar sobre os ombros. Eu vou colocar esse talite porque vai me aproximar mais de Deus. Aí usa aquele chapeuzinho aqui, no cucurute. O tal do quipar. Vou fazer isso. Você não é judeu. Você não é judeu. Você não vive no Antigo Testamento. Você está aposentando Cristo Jesus. Você está desmerecendo a obra de Deus. Eu estou falando de você, não estou falando que você faz. Entenda. Você está jogando a palavra de salvação fora. Você está trazendo os rudimentos da lei que se cumpriram em Cristo Jesus. Eu guardo o sábado. Eu tenho que usar a Arca da Aliança. Aí você compra aquele mequetrefezinho, aquela coisinha feinha pra caramba, aquela coisinha, misericórdia, e leva para a tua casa e a igreja coloca aqui na frente. Eu tenho que colocar a Arca da Aliança. Estão pecando contra Deus. São falsos profetas, são filhos das trevas. São filhos das trevas. Nós cremos, e crer não é pelo que nós vemos, crer, nós cremos. Amém? Nós somos um povo que crê, não em objetos. Não é a areia, não é o sal grosso, não é a arruda, não é uma lâmpada ungida, não é isso ou aquilo outro que vai tocar na tua vida e mudar a tua vida. De certa forma, vai tocar a tua vida e vai mudar a tua vida, mas para o lado errado,
porque você está desmerecendo a palavra de Deus, está jogando fora a palavra do Senhor. Amém? Portanto, aqueles que nasceram de novo não vivem amarrados em objetos, em coisas nas quais a presença do Senhor não está. Nós não somos uma religião representada por objetos. Coloca isso na tua cabeça. E sexto e último ponto, será que você é salvo? Pensa aí, 5 pontos já foram. Eles feriram a tua vida em alguns? Tocou na tua vida? É preciso mudança. Sexto, o salvo de verdade manifesta o fruto do Espírito. Oh, glórias! Vamos ler Gálatas capítulo 5, 22 e 23, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que facilita mais a compreensão. Ouça só que o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia. Ele diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. Amados, interessante que não são os frutos do Espírito. Não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Você é salvo? Isso precisa fazer parte da tua vida, queira ou não. Queira ou não. Aqueles que são salvos, amados, esses amam, esses são alegres, têm paz, esses são pacientes, são delicados. Esses possuem bondade, fidelidade, a humildade está dentro das suas vidas e possuem domínio próprio, o autocontrole. E tudo isso é no mover do Espírito Santo de Deus. Ah, mas sabe como é que é? Eu sou explosivo, eu sou isso, aquilo outro. Você não conhece Jesus, nem tampouco o Espírito de Deus que controla a vida. Ah, porque sabe como é que é? Carne, a carne fala mais alto. Você não conhece Jesus, nem o Espírito de Deus que controla a carne. Você está frutificando na carne. Se você ler um pouco antes, você há de ver as obras da carne. E elas não nos pertencem. Nós somos daqueles que manifestam o fruto do Espírito. Nós não vivemos mais segundo as obras da carne, mas demonstramos na prática o caráter, a presença, tudo aquilo que é comum a Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes. O fruto do Espírito é uma marca visível, não é invisível. É uma marca visível na vida do salvo, Amém? E se você deseja saber se alguém é nascido de novo ou não, veja o fruto da vida desse camarada. Se ele é mentiroso, já é filho das trevas, é filho do diabo. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Ponto final. E vai por aí. Obras da carne. Deixa eu ler rapidamente aqui para vocês. Gálatas capítulo 5, versículos 19 e seguintes. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas. Ah, eu sou crente. É beberrão? Ah, eu sou crente. Mas cobiça a mulher do próximo, é adúltero. Ah, eu sou crente, mas gosta de ler horóscopo. Gosta de ouvir as projeções dos astrólogos, dos feiticeiros de plantão. Ah, eu sou crente, mas é lascivo. Aquelas palavras sempre porcas, imundas, uma mente porca e imunda. Eu sou crente, mas vive na impureza. Você não é servo de Deus. Você não é salvo. Você está frutificando segundo a carne. Precisa passar pela salvação. Amém? E eu quero, só para concluir essa palavra a respeito do fruto do Espírito. Deixe-me ler para vocês rapidamente. 1 Coríntios capítulo 14. Eu sei que nós estamos com o horário já estourado, mas eu preciso ler essa palavra porque o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração.
de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa nessa noite. A partir do versículo 22, 1 Coríntios capítulo 14. Isso é para você não permitir que as obras da carne sobressaiam sobre a tua vida. Ah, mas por que obras da carne? Porque a partir do momento que você contraria a palavra de Deus, você está ferindo o mandamento do Senhor. E o apóstolo Paulo, no mover do Espírito Santo, diz o seguinte, e isso é doutrina para as nossas vidas. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, entrar um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Versículo 27. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Versículos 27 e 28, associado com aqueles que nós lemos, os 22 e seguintes, esse versículo, irmãos, é como se ele foi apagado da Bíblia de muitos. Mas por que não pode ser da forma que é? Porque a palavra de Deus, que é o nosso manual, dada pelo Espírito Santo de Deus, não há contradições. Se o Espírito Santo do Senhor e nós cremos nisso, porque cremos na Bíblia, se nós não cremos nisso, é outra história. Mas nós cremos que o Espírito Santo foi quem deu ao apóstolo Paulo a autoridade, a inspiração para escrever. E o Espírito Santo fala à igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E aí, quem é que está errado? Quem está errado, igreja? Pastor, você não crê no dom de línguas? Creio, misericórdia. Como não crê? Se o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui disse, eu falo mais do que todos. Como não crer? Mas como não aceitar a orientação da Bíblia a respeito do mover do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos revela aquilo que ele faz na igreja e como deve ser o agir dele na igreja? Ficou complicado para entender, não é? Mas é isso aí. É como se eu falasse para vocês, não pequem, não faça assim. Aí eu saio da porta e vou fazer todo tipo de pecado. É isso que a igreja faz com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, não faça dessa forma. Não só nesse aspecto, mas em outros tantos. E a igreja sai e faz exatamente contrário àquilo que o Espírito fala, em nome do Espírito Santo. E ainda dizendo que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Tem alguém errado na história. E não sou eu que vou julgar essa história. Mas pense. Amém, igreja? Portanto, amados, aqueles que são salvos, e a pergunta é, somos salvos de verdade? Você é salvo de verdade? Esta é a pergunta. Somos salvos de verdade? Lembre-se, ter o nome no rol de membros, um anelzão de pastor no dedo, um diploma na parede e coisa desse tipo, não te faz salvo. Bota isso na cabeça. Amém? Não, de forma alguma. Mas é uma vida transformada pelo Espírito Santo, que anda em sinceridade, em amor, em justiça, que manifesta o caráter de Deus através dos seus atos e ações. Eis a prova que esta pessoa é salva. Que seja você um salvo sobre a face da terra. Que sejamos salvos. Que seja eu um salvo sobre a face da terra. Amém? Ô, glórias! Incomodei a muita gente, não é? Mas não aponta o dedo para mim, não. Vai para a Bíblia, medita nela. Se o Espírito Santo falar contrário àquilo que eu falei aqui, aí você pode apontar o dedo para mim e ou até chamar-me e questionar-me. Caso contrário, questione o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai.
Porque a tua revelação é dura. Eu sei que é dura, Senhor, porque ela toca no meu coração. Ah, Senhor, ela toca em nós. Mas é a tua vontade para as nossas vidas. São as tuas determinações para as nossas almas. E se quisermos estar contigo na glória, é preciso observá-las. Ó Deus, fala sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Ô, glórias! Somos salvos de verdade? Você é salvo de verdade? Ô, glórias! Mensagem 1425.